Saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que Ele nos abençoe para que juntos possamos mais uma vez examinar a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje examinar a respeito da ira de Deus. Nós muitas vezes nos preocupamos muito em fazer a vontade de Deus, mas não nos preocupamos com o resultado daquilo que deixamos de fazer ou que fazemos contrário à vontade de Deus. Veja só, em Romanos, capítulo 12, vamos ler do versículo 11 ao 21, diz assim: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Veja aqui o Senhor Jesus, Deus, através do apóstolo, nos ensinando as coisas que devemos fazer, como devemos viver. Não demorar para socorrer o necessitado, não ser vagaroso no cuidado, ser fervoroso no espírito. Fervoroso no espírito não é essa gritaria, isso não é fervor no espírito. Fervor no espírito o que é espiritual é aquilo que vem de Deus. Ser fervoroso no espírito é ser fervoroso na fé. Você ter fé, confiança, amor, paciência, nisso você deve realmente se apegar firmemente, não é? Não adianta gritaria e tanta coisa material, carnal, se a pessoa, a hora que vem a tribulação, já fica caída, afasta da igreja. Que fervor que é esse? Fervor no espírito? Não, isso não é. Alegrar na esperança, né? Alegrar na esperança. Esperança é aquilo que nós estamos aguardando, é a fé. A fé é o firme fundamento do que não se vê, mas se espera. A esperança é a fé. Esperança, fé. Tem que alegrar por esperar uma coisa boa. Tem que ser alegre por esperar uma coisa boa. Ser paciente na tribulação, perseverar na oração, não desanimar, ficar sempre orando, sempre esperando que Deus vá ouvir a tua oração. Ele ouve a oração de todo mundo, só que às vezes ele demora um pouco para responder, ou então nem responde, porque às vezes a gente pede coisas que não convém, e o Senhor nos ama, Ele nos dá só o que nos faz bem e o que é necessário. Mas enfim, aqui no versículo 19, a palavra diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dar lugar à ira? Que ira? Não é para mim me vingar, é dar lugar à ira de Deus, porque continua dizendo aqui, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então você, às vezes, você pensa assim: puxa, o Senhor tem muito cuidado comigo, porque o que as pessoas fazem para mim é o próprio Deus que vai vingar, não sou eu que vou me vingar. E o Senhor tem cuidado de mim, porque Ele vai pôr a mão, Ele vai retribuir, Ele vai destruir meus inimigos. O Deus não está pensando só em você. O nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos deu exemplo e nos ensina como viver. Se nós estamos vivendo a palavra dEle, nós não podemos nos vingar a nós mesmos. Nós temos que esperar a hora certa, o momento certo. O Senhor vai julgar, porque isso é julgamento. A vingança, a recompensa que ele diz aqui, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, porque Ele é que julga retamente e justamente.
Né? Hoje alguém que te fez mal, amanhã pode se converter, se você permanecer fiel, como diz aqui. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, e você, sendo exemplo de amor, de fé e de paciência, quem sabe essa pessoa um dia possa até se converter. Então, o Senhor diz assim, deixa que eu vingo, deixa que eu. Mas qual é a vingança do Senhor? O que Ele faz? O que está reservado para as pessoas que perseguem os servos de Deus? Porque diz a palavra assim que o que fazem a um desses meus pequenininhos, a mim fazeis. Então, se nós fazemos a vontade do Senhor Jesus e aguardamos a sua vinda e temos amor e paciência, fé, compaixão, temperança, nós somos um dos pequeninos do Senhor, nós não almejamos as coisas altas, nos acomodamos às humildes, não queremos ficar ricos nesse mundo, mas o Senhor está nos enriquecendo na fé para vivermos com Ele, é o que diz a palavra. Aí, se alguém vem contra nós, não está lutando contra nós, está lutando contra aquele que nós estamos servindo. Quem é o nosso Pai? Nosso Pai é Deus, nós somos filhos de Deus. Pelo sacrifício de Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros, vamos herdar a vida eterna, somos filhos. Para alguém receber uma herança, tem que ser da família, tem que ser filho. Então, nós somos filhos adotivos de Deus e é o nosso Pai que nos abençoa, nos guarda, nos protege. Então, deixa que o nosso Pai nos vingue, se for o caso de vingança. E qual é essa vingança? Ele vai vingar sobre quem? Sobre aqueles que não são filhos. Tem muita gente que tem o título de cristão. Quando o Senhor Jesus falou lá para os fariseus, em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele não disse só para aqueles religiosos da época, porque ele diz assim, se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês iam me amar, mas vocês estão querendo me matar. O que acontece? O Senhor Jesus não está mais aqui fisicamente, mas está em nossa vida. As pessoas dizem que nos amam, mas nos fazem mal, nos perseguem, armam ciladas contra nós, mentem contra nós. Essa palavra é para todas essas pessoas que têm o título de cristão, que dizem que são servos de Deus, que dizem que fazem o bem, que dizem que conhecem a Deus, que dizem que Deus é o seu Pai, mas não vivem a palavra de Deus. É só da boca para fora. Essa palavra que o Senhor Jesus diz aqui, vós tendes por pai ao diabo. Por quê? Porque a pessoa não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Quem mente está fazendo a vontade do diabo. Quem rouba está fazendo a vontade do diabo. Quem está perdido em vícios está fazendo a vontade do diabo, porque está se afastando de Deus. Deus não quer isso. Deus quer a sua libertação dessas coisas. E Deus quer que você seja sempre fiel, verdadeiro, fugir da iniquidade, do pecado, da prostituição, do adultério, do engano, do roubo, da malícia, da maldade, a ponto de ele repreender os seus filhos, dizendo que o que essas pessoas fazem escondido, ele desagrada a Deus até a gente falar, é torpe até falar o que eles fazem às ocultas, né? Então nós temos que fazer a vontade, nós temos Deus por Pai. Essas pessoas, mesmo que digam que são filhos de Deus e que fazem a vontade de Deus, mas o Senhor sabe quem faz a vontade dele. Por isso que ele vai vingar. Tem tanta gente usando o nome de Jesus, usando o nome de cristão, usando o nome de Deus e fazendo obras satânicas, praticando obras da carne, obras malignas, armando cilada para o seu irmão, para a sua irmã, adulterando, prostituindo, levando maldição para as casas, levando a morte para as pessoas, enganando, detendo a verdade com as injustiças, com as maldades, não permitindo que as pessoas façam a vontade de Deus, e ainda dizem que são cristãos. O que essa pessoa vai merecer de condenação? O que essa pessoa vai merecer de Deus? Vai ter uma ira muito grande que pesa sobre essas pessoas. Tem uma ira muito grande. Em Colossenses 3, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja só,
aqui o Senhor já está falando claramente. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, que não são filhos de Deus, não. Só têm aparência, parecem que são transformados e convertidos. Mas são como túmulos, né? Sepulcros caiados, diz o Senhor. Se você vê o túmulo lá, você vai no cemitério, nossa, mas que túmulo lindo. O que tem lá dentro? Só podridão, pó. É assim, as pessoas são assim. Por fora aparenta uma coisa maravilhosa, parece que são isso e aquilo, mas a obra das pessoas é que dão testemunho delas. Quem elas são, pelos seus frutos os conhecereis. Nós vemos então o que essa pessoa faz. Essa pessoa fala que não tem importância mentir, que se mentir depois Deus perdoa, Deus é maravilhoso, Deus perdoa. É claro que Deus perdoa, mas primeiro precisa haver o arrependimento. Arrependimento é uma coisa que nos faz entristecer por dentro, no espírito. A tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza do espírito opera a vida, o arrependimento. Então, se eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão a Deus, vou pedir perdão para o meu irmão, para a minha irmã que eu ofendi, e vou me reconciliar com os irmãos e com Deus. Aí sim, eu sou filho de Deus, mas os filhos do diabo estão andando aí dizendo que são filhos de Deus, mas não são não. São filhos do diabo mesmo, filhos da ira, vasos da ira, para receber todo o castigo de Deus. Veja em Apocalipse capítulo 19, o versículo, eu vou ler alguns capítulos e versículos alternadamente. Capítulo 19, versículo 20, diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. No capítulo 20, versículo 10, diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Também o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Veja também no capítulo 20, versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem vai ser lançado no lago de fogo? Quem não está escrito no livro da vida. O livro da vida são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não está seguindo o Senhor, seu nome não está no livro da vida. E você vai ser lançado junto com o teu pai. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Você vai ser lançado junto com o demônio, junto com o falso profeta, junto com a morte, junto com todas essas coisas terríveis, no lago de fogo e enxofre, e vai ficar junto com eles todos lá. E tem gente que diz assim, que vai morrer e morrer acaba. Não acaba não, diz aqui, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E diz aqui que serão atormentados para todo sempre, capítulo 20, versículo 10. Serão atormentados para todo sempre. Se a morte pusesse um fim em tudo, não teria mais tormento para todo sempre, mas serão atormentados por todo sempre. Se você é filho de Deus, você vai viver com Deus. Se você não faz a vontade de Deus, o diabo já te abraçou. Você é filho do demônio. A tua recompensa vai ser você ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja ainda o capítulo 21, o versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido hoje a deixar essas obras satânicas, essas obras carnais, essas obras mentirosas, essa mania de julgar e colocar barreiras entre os irmãos, entre as pessoas, levar fuxico e mentira para os outros. Deixa disso, sirva a Jesus de verdade, de coração e com sinceridade e amor. Seja filho de Deus e não filho da ira. Que Deus te abençoe, você, toda a tua casa, e a paz do Senhor Jesus esteja em tua vida, em todo o teu lar, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.